Ribeiro, o que é que há para dizer sobre este empate a 3 com o Beira-Mar? Olha, há a dizer que somos os reis dos empates. Adiantámos o marcador e depois pensámos que iria ser fácil com o adversário. Até aí pouco ou nada tinha feito em busca do resultado, mas eu tinha avisado que os jogadores que isto é um adversário que correm do primeiro ao último minuto, são uma equipa de miúdos com algum valor e rápidos. E nós distraímos, tivemos ali um espaço de 10 minutos em que nos distraímos e o adversário fez 3 golos. Aproveitou, fez 3 golos e depois chegou o intervalo e nós tivemos que retificar algumas situações, fazer 2 alterações e fomos em busca do segundo gol e depois do terceiro e conseguimos. E acabámos ainda por falhar uma grande penalidade já perto do final, mas eu, pelo aquilo que eu vi, pela vontade que a equipa adversária mostrou durante o jogo todo, penso que o resultado acaba-se a ajustar ao que foi e acaba a ser merecido para as 2 equipas, porque o Beira-Mar também teve algumas boas hipóteses. Depois estou-me a lembrar de uma logo a seguir a nós termos feito 3-3, que eles tiveram uma boa chance logo na jogada da bola de saída, e penso que acabamos ter que aceitar como um mal menor este resultado, até porque tivemos a perder por 2 bolas de diferença, mas podíamos ter ganho também, mais uma vez podíamos ter ganho. Se os empates engordassem as equipas, nós estávamos bem gordinhos, mas gordinhos mesmo a sério. Pronto, assim vamos nos mantendo ali a nossa posição, mas já ansiamos pelo terminar deste campeonato. Já agora, e por falar em empates, realmente são o campeão dos empates, alguma explicação especial para isso? Ou não? Até não somos as equipas que têm menos gols sofridos, somos a equipa que menos perdeu fora de casa. A explicação é aquilo que temos, é a nossa qualidade. Nós temos qualidade, se calhar, para fazer um bocadinho mais, mas temos alguns momentos em que nos desconcentramos. Vamos tentar retificar isso, mas também já não há muito tempo para retificar. E lembrar também que nós não treinamos como deve ser sensivelmente desde o meio de novembro, não temos grandes condições para treinar. Não quero apontar aqui o dedo a ninguém, as pessoas que nos acompanham têm sido excepcionais, têm-nos dado o apoio que nós precisamos, mas só esse apoio não chega. Devíamos ter mais gente para nos apoiar e as pessoas que andam aqui que nos apoiam é curto. Em vez de andar uma pessoa apenas para nos apoiar, ou 2 ou 3, devíamos ter ali 4 ou 5 pessoas ou 6 que nos apoiassem e que nos dessem melhores condições. E tem sido difícil, até porque as pessoas que nos acompanham não têm a força suficiente para alterar o rumo dos acontecimentos, alterar a maneira como tem sido gerido o espaço que temos para treinos. É a tal questão do relevado, não é? É essa questão, mas não quero também dizer aqui que a questão do relevado que é a única culpada dos resultados menos bons que nós temos tido. Nós também temos apresentado algumas vezes alguma falta de empenho, de qualidade, e eu tenho que chamar a atenção sobre isso. Muitas vezes pensamos que só as camisolas chegam para ganhar os jogos. O nome e as camisolas chegam para ganhar os jogos. E isso não chega. Temos que trabalhar muito dentro do campo para ganhar, para podermos ser superiores aos adversários, como foi o caso de hoje. Este adversário é realmente pedimos a 10 treinadores desta divisão para analisar as 2 equipas, tanto a nossa como esta do Beira-Mar, vão dizer que a do Beira-Mar é inferior à nossa. Pelo menos 10 vão dizer isso. Mas hoje não ficou isso provado, nós não provámos ser superior deste adversário. Provámos na quinta-feira que éramos melhores e fomos melhores do que o Oxense, pelo menos naquele jogo. Não temos sido no campeonato, porque quem está à frente, as equipas que estão melhor classificadas são as melhores. Isso sempre foi assim e sempre há de ser. Mas nós na quinta-feira fomos, durante largos períodos do jogo, muito melhores que o Oxense e voltámos a não conseguir ganhar. E hoje conseguimos um empate, mas não mostramos que fomos melhores que o adversário. Pelo menos em alguns aspectos do jogo. E isso depois reflete na classificação, e depois em vez de vitória
vitórias vão aparecendo empates, vão aparecendo algumas derrotas.